Pessoal, conversei com a Maria Carolina Gontijo, muito mais conhecida nas redes sociais como Duquesa de Tax, e a gente fez não uma reprise, mas uma parte 2 da reforma tributária. Eu gravei esse primeiro episódio, acho que em 2023, com a Milena, acho que é episódio 124, se eu não me engano. Quando eu gravei, a gente estava falando no começo, quando a reforma tributária foi pautada e os debates estavam começando a rodar sobre o que se esperava que acontecesse com a reforma tributária. E agora, com a reforma aprovada, com as idas e vindas, com o lobby, com as retaliações, com tudo que foi feito, eu decidi chamar a Carol, que trata do tema com um senso de humor maravilhoso, para a gente conversar um pouco, para entender o que que aconteceu, como é que a reforma ficou, o que que se pode esperar, o que que tem de bom, o que que tem de ruim, e tentar jogar um pouco de luz para a galera que não é especializada em direito tributário, como é o meu caso, e eu acho que a maioria dos que vão estar assistindo e escutando isso aqui. Lembrando, como sempre, se você está assistindo ou ouvindo isso aqui na quinta-feira, o episódio está disponível no YouTube e a partir das sextas em todas as outras plataformas de áudio. Já deixa o teu like, o teu joinha, a tua avaliação no Spotify, no Apple Podcast, tudo isso ajuda muito a gente a melhorar o alcance do programa. E vocês sabem também que o podcast é generosamente apoiado por vários dos nossos ouvintes, e é graças a eles que o programa continua se mantendo de pé e eu continuo conseguindo pagar as contas em dólar aqui. Se você tem vontade de ter acesso antecipado aos episódios, quer receber livros da nossa curadoria, a descrição do episódio você vai encontrar um monte de informação entre indicações de leitura, currículos, os capítulos do que a gente tratou aqui e também o link do nosso Apoia-se. Então, se o 11 faz parte da sua vida, se você fica um pouco mais capacitado para o debate público, se você tem eventualmente alguma raiva, alguma risada aqui com a gente, e se você pode ajudar, dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, vai sempre fazer uma grande diferença qualquer ajuda que você possa contribuir, e qualquer valor acima de R$ 2 por mês já ajuda bastante, então é menos do que um cafezinho por mês, pessoal. Lembro também que esse podcast tem dois patrocinadores que são muito generosos, que me acompanham faz tempo. O primeiro é a minha querida Contra Corrente Editora, que tem na descrição também o cupom de desconto lá do 11 Supremos 25, para quem quiser comprar qualquer coisa no catálogo da Contra com 25% de desconto. A Contra tem um catálogo aí vasto e que só cresce e com muita coisa boa. E eu acho que o nosso próximo livro vai ser de lá para quem está esperando o nosso livro aí da nossa curadoria, o próximo livro vai ser de lá. Eu vou soltar um spoiler lá nos grupos que eu acho que é mais interessante. E também tem o meu querido Felipe Augusto, lá do Ouse Saber, curso preparatório para concurso. Para quem está estudando para magistratura, defensoria pública, promotoria e é delegado, o Ouse tem materiais de excelência aí para essas grandes carreiras e já aprovou mais de 5 mil pessoas. Então, com certeza você vai achar alguma coisa que vai te ajudar a encurtar a tua carreira nessa vida concurseira. É isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Os Supremos. Queridos, hoje eu tirei até o moletom, porque eu não tenho nem roupa para nossa convidada. Recebendo uma celebridade hoje, querida Maria Carolina Gontijo, mais conhecida como Duquesa de Tax, tanto no Instagram quanto lá no Twitter. E hoje a gente vai falar de um pouco de reforma tributária, pessoal. Primeiro a gente teve esse episódio, acho que eu conversei com a Melina em 2023, lá pelo episódio 124, se eu não me engano, quando a discussão sobre a reforma tributária começou a Lá no esquentar. Velho Testamento. Exato. E hoje a gente vai conversar sobre o rescaldo, o aftermath, né? O que ficou depois de todos os retalhos, depois de tudo que a política faz com o que a reforma tributária deveria ter sido e o que ela poderia ter sido e o que ela se tornou. E eu acho que eu não poderia ter convidado alguém melhor para tratar do assunto, porque a gente vai aprender e se divertir ao mesmo tempo, porque a Carol traz um senso de humor irreverente
que quem acompanha ela nos Reels, eu acho que todo mundo adora, até quando é pra tratar com os haters ainda é melhor. Então, Carol, antes da gente começar, deixa eu passar o microfone para você pra se apresentar para os nossos ouvintes. Ó, obrigada, Davi, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Não, tem várias pessoas melhores, mas com raiva sou só eu mesmo, né? Então, assim, com raiva e fazendo piada sou só eu mesmo, porque é engraçado porque o direito tem um pouco disso, né? Dessa sobriedade. E quando você falou ali do começo do perfil, e o nome é esse, muita gente às vezes não sabe, o nome é esse porque era um perfil anônimo em que eu não ia me aparecer de jeito nenhum, porque afinal de contas eu ia ficar xingando alguma coisa e ele era anônimo. No fim das contas, tomou a proporção que tomou o perfil e eu fico muito feliz com tudo isso. Eu jamais imaginei que tanta gente fosse se interessar pelo tema, confesso. Me pegou desprevenida total. Mas Carol, você conseguiu explicar o ICMS por dentro de uma maneira descontraída. uma descontraída, não, descontraída para vocês. Pergunta para minha editora que teve que fazer aquela conta. Ela não achou nada descontraída, ela pediu a transcrição para poder colocar. Só que, mas eu preciso da transcrição. É divertido para todo mundo, menos para quem lida com isso. Porque ela falou assim: como que pode no final 17 dar 21? Não tem lógica. E aí eu tive que mandar para ela a transcrição do que eu falei para ela conseguir pegar os números Nesses e momentos a pessoa lembra, né? A Dilma foi incompreendida. incompreendida, total incompreendida. Eu falo que eu sempre me sinto naquele vídeo quando eu tô explicando ICMS, sempre me sinto naquele vídeo. Mas é uma questão, assim, que eu acho, das pessoas terem essa noção, e porque a gente chegou num ponto, e que não é um fenômeno brasileiro, tá? Isso é um fenômeno mundial, onde os governos precisam cada vez aumentar a arrecadação. Isso veio depois da pandemia, depois de tudo isso, não é um fenômeno brasileiro. As pessoas às vezes ficam falando isso, é um fenômeno brasileiro. Não, o fenômeno de querer arrecadar é um fenômeno mundial. Todo governo quer, especialmente agora, nesse ponto da história. E é engraçado que as pessoas estão se interessando por isso. E aí, isso, elas querem saber mais. Eu comecei a explicar. E aí, quando, como você estava falando lá, em 2020, 2019, 2019, quando teve a PEC 45, e eu guardo com carinho um print que eu tenho do secretário Bernard Api, quando eu ainda era anônima, e me mandaram assim: eu acho que a Duquesa gosta da PEC 45, ela só não acredita na aprovação. E eu falei: é isso aí, é isso aí, é exatamente isso. Esse é o sentimento. Eu não Você é uma acreditava, pessoa de pouca fé. não O acreditava. E era Bernard uma que estava coisa que trabalhando nisso lá do começo dos anos 2000. A não, e eu mandei essa promessa. mensagem para ele na aprovação da lei complementar. Agora eu falei, eu estava na faculdade, quando eu via o esforço dele, entendeu? Eu estava na faculdade. Pra vocês terem uma ideia, eu me formei há 18 anos, eu estava na faculdade. Então é uma coisa é uma construção, eu acho que foi uma construção. E agora as pessoas querem saber mais sobre isso. Mas é muito difícil. Aí quando eu venho explicar, invariavelmente, como você falou dos haters, eles acham que eu estou defendendo alguma coisa. Quando eu não estou só explicando, eles querem matar o mensageiro achando que vai resolver o problema, não vai resolver o problema. E muito do hate mesmo que a reforma toma é por isso, porque as pessoas não entendem o que vai. É uma das coisas que eu falei quando eu comecei a falar sobre isso. Como as pessoas Carol, podem mas eu acho que entender? se as pessoas entendessem, cara, não ia adiantar, porque a gente vive num momento de polarização afetiva. Então é um Mas é dever uma da pessoa coisa, tivesse eu falo assim, Davi, como é que eu passado no posso. governo Bolsonaro, o pessoal do PT estaria falando mal dessa Eu reforma. falo assim, como falaram mal do ICMS, né, do ICMS combustível. É a mesma coisa. Mas eu falo assim, as pessoas, elas, como é que eu posso, na reforma tributária, eu acho que o grande desafio de comunicação da reforma tributária foi, como é que eu posso falar para as pessoas que o que eu tenho vai melhorar se elas não sabem o que eu tenho? Então, como é que eu posso virar para elas e falar assim, ó, vai melhorar daqui para frente? Elas não sabem o que que é agora. Então, qualquer coisa que você apresentar a elas, elas vão achar que é ruim. Então, não tem como. Não tem. É uma. E aí que foi a ideia do apresentar o cálculo por dentro, de explicar para as pessoas, mostrar, olha a confusão que a gente está aqui, olha que ninguém sabe de PIS e COFINS até hoje, olha o que. Toda a confusão que a gente tem, o que a gente paga por isso. Então, assim, mas é um momento Se de Deus polarização, sem quiser, dúvida. daqui a 1 ou 2 gerações eles não vão precisar aprender o que é PIS e COFINS, né? É, daqui a umas duas, eu acho, viu? Porque eu acho que ainda tem muito material ainda para a gente discutir, muita coisa, mas é uma legislação que a gente tem que foi feita onde o governo optou por não enfrentar o que precisava ser enfrentado
e foi espalhando baldes pela sala até o momento em que a gente não tinha mais nada na sala que não fosse balde. Então a gente não conseguia transitar pela sala. Então esse foi basicamente, você pega um piscofins não cumulativo, um não sei o quê, um regime especial. Afinal das contas, ninguém sabe mais o que está acontecendo. Eu acho que a reforma tem um pouco disso. As pessoas estão muito assustadas com 28%, 27%. Gente, vocês pagam mais do que isso. E eu estou muito assustada que ninguém sabia disso. Eu falei assim, gente, vocês realmente não sabiam? Muito estranho. Carol, vamos puxar desse momento, porque eu acho que foi o tema do último reel que tu fez. Eu não sei se foi, saiu hoje ou saiu ontem. Que é Foi justamente ontem. brincar até com a nota fiscal, que o pessoal, aquilo ali, pessoal, tu acredita mesmo naquilo ali? Eu acreditava. Eu achava que aquilo ali era discriminado. Então, vamos começar pelo básico. Eu acho que se tu tiver alguma coisa para começar antes disso, tu me diz, tu achar melhor começar por outro ponto, mas eu acho que o melhor ponto para a gente começar é o que deu razão para existir a reforma como ela foi aprovada hoje. A gente vai chegar a dizer o que ela fez hoje, mas eu quero dizer o Tá que deu bom. razão para tu explicar esse estado de coisas, esse desconhecimento, porque tudo isso faz parte de todo o trabalho que o API teve que fazer durante esses 20 anos. Porque imagina você ter que aprovar uma pauta para dizer justamente o que você disse, olha, eu quero melhorar a tua vida, mas como tu vai melhorar a tua vida? Mas é mudando isso daqui, mas eu não sei o que é isso. Como é que eu Exatamente. vou mudar? Eu vou apresentar Exatamente. uma ideia que eu sequer consigo fazer a pessoa entender a ideia. Você sabe, Davi, que eu sou fascinada por história. Então, toda vez que falam de alguma coisa, é só você puxar para a história que você vai entender não só o contexto político, o contexto econômico, você puxa na história, você vai entender o que está acontecendo. A gente, em 2019, quando eu brinquei dessa mensagem que eu não acreditava na aprovação, é porque dentro de um contexto que a gente tinha em 2019, politicamente, seria impossível os governadores entrarem em um acordo e, vamos dizer assim, entrar de cabeça na reforma tributária. Porque a gente tem hoje uma situação extremamente, a gente tem, né, no sistema atual, uma situação muito cômoda para os governadores. Você tem, por exemplo, como eu falei no último vídeo que eu postei, você tem 6 estados aumentando o ICMS e ninguém falou disso. Todo mundo falou de PIX, todo mundo falou de... Mas ninguém falou dos 6 estados que aumentaram o ICMS. Ninguém falou, por exemplo, que o estado do Maranhão aumentou quase 5%. Se você for parar para pensar isso, que é o cálculo por dentro, vai dar mais de 10%, chega a quase 12% de aumento no intervalo de 5 anos. Ninguém falou isso. Porque para os governadores era uma situação extremamente cômoda. E para o governo federal também. Você pega, por exemplo, PIS e COFINS, aí você tem ali um cálculo que ninguém sabe o que é. Até hoje ninguém sabe o que é insumo de PIS e COFINS. A gente fica discutindo isso eternamente. Não à toa o PIS e COFINS é responsável por 75% do contencioso brasileiro. Então você tem ali todo mundo discutindo esse assunto. E aí você tem, por outro lado, os governadores ali tranquilamente, porque eles aumentam o ICMS, mas você não paga ICMS. Você paga o valor do produto. Se eu compro um determinado produto, ele vem com o ICMS, ele vem com todos os produtos embutidos. Qual que é a sensação que as pessoas têm? Você vai no supermercado, você não acha que as coisas que estão caras, que o imposto está alto. Você acha que as coisas estão caras. E você vem de uma ideia de inflação no Brasil. E eu lembro até de uma pesquisa que foi feita faz tempo, que perguntaram, principalmente o cidadão menos instruído, a maioria da população achava que não pagava imposto no Brasil. Porque as É pessoas achavam que exatamente. imposto se resume a imposto de renda, que é o que você declara. A pessoa acha Exatamente, é o que eu chamo de que um imposto produto boleto. tá. IPVA, IPTU, A pessoa, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não pago imposto, eu não tenho renda exatamente. declarada. A pessoa acha que não tá pagando imposto. É uma situação extremamente cômoda. E aí é uma das coisas, quando eu comecei a produzir conteúdo, que foi em 2019, que eu falava, gente, a reforma tributária não interessa para ninguém, a não ser para a gente, que somos os consumidores. Nós somos as únicas pessoas interessadas nessa história. E aí você tem uma daqueles alinhamentos, né, de universais que não costumam se repetir, e a gente entrou num alinhamento nessa situação que foi pandemia, guerra da Ucrânia, tudo isso, você tem aquilo ali, e aí você tem uma guerra ali, um problema de combustível, onde você tem o dólar disparando, o combustível, e aí eles olham para quê? Para o ICMS combustível. Do nada, todo mundo vape para o ICMS combustível, e ele virou o vilão da história, vamos dizer assim. Se Vale ele era, lembrar. eu não sei, mas graças a Deus que aconteceu essa demonização. Graças a Deus. E aí você tem, por exemplo, a situação da PEC 45, que a PEC 45 ela foi engavetada, se eu não me engano, em 2021, eu sou bem ruim de data, acho que foi 21. Foi engavetada e ponto final, e vida que segue. Você tem depois essa situação diferente,
E aí você tem um julgamento no STF que fala que você não pode ter uma alíquota majorada de ICMS para bens essenciais. Aí você tem esse julgamento ali no final de novembro de 2022 ou 21, 21. Final de 21, o Supremo fala, olha, você não pode ter uma alíquota maior para bens essenciais, porque eu não sei se você vai acreditar em mim, Davi, mas aqui em Minas, por exemplo, a gente tinha uma alíquota maior para energia elétrica do que para comprar uma carabina. Então, se você quisesse comprar uma carabina, se eu não me engano, era 25% de ICMS, a energia elétrica era 30 ou 31. Então, você pagava mais ICMS sobre um produto que todo mundo consome. O STF disse: olha, a gente não vai mais fazer isso, mas vamos dar aí um tempinho para os estados se adaptarem, aí uns 2 anos, que foi 2 anos, que foi a modulação. Em 2024, a gente começa a fazer isso. O governo, na época, o governo federal viu essa oportunidade. Eu não estou dizendo que não foi eleitoreira, não estou dizendo que não foi eleitoreira, viu essa oportunidade e a lei complementar. Aí a gente teve a 192, depois a 194, falando que de fato não vai poder ser uma alíquota maior de ICMS. Aí você já imagina o rumbo que isso fez na conta dos estados, que já não estavam indo, eles estavam vindo de arrecadações recordes, mas aí depois a situação já começa a ficar difícil. Então, se você tem isso para essenciais, né, que é combustível, que era a maior parte da arrecadação do Estado, né, combustível, energia elétrica e tudo, que é o tranquilo deles, se isso começa a sair fora, você vê os estados começando a apoiar uma reforma tributária. Olha como é que são as coisas. E aí você vê os estados caminhando para, ok, então vamos sentar aqui, vamos discutir esse negócio de novo, esse negócio de reforma tributária, que às vezes é uma boa ideia. Não estou dizendo que seja, mas às vezes é uma boa ideia. E aí você começa a ter alguns estados apoiando e a situação começa a caminhar. Então, assim, é um alinhamento de fato que eu não acreditava 5 anos atrás. Mas aí você tem, de novo, vontade política e você tem agora os governadores que, ó, mas vamos abarcar a ideia da reforma tributária, mas isso é um problema de 50 anos de transição, ou seja, não é um problema para mim. A gente sabe como é que políticos funcionam. Esse problema não é meu, esse problema vai estourar daqui 50 anos aí de suave transição. Fica pro governador do futuro. Fica para o governador do futuro. E foi basicamente assim que a gente chegou nessa história. E as pessoas, e no meio de tudo isso, você tem ICMS combustível, blusinha da Shein, blusinha não sei o quê, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu falo assim, ó, eu achava muito. Eu lembro, ontem estava falando isso numa live, eu falei, gente, como é que pode? Eu lembro da época que a gente não acontecia nada no tributário, era só o reintegra. E se você falasse reintegra na rua, ninguém sabia do que você estava falando. Você viu que teve reintegra? Ninguém ia saber. Agora não. Agora é Pix, é não sei o quê, vai ter isso, vai ter imposto, é 5 mil de isenção, não é? As pessoas passaram a discutir esse assunto também, né, com as redes sociais. E a gente chegou nesse estado onde a gente chegou agora. Carol, o que foi primeiro proposto em termos? A gente ia pegar um monte de imposto, e aí eu lembro de um amigo que eu sentei com ele, e eu acho que eu lembrei dele no momento que eu vi o teu reel, aquele teu vídeo. Porque ele ficou puto com a reforma, ele é empresário, e ele ficou puto. Ele, Davi, a gente vai pagar 28% de imposto, isso é um absurdo. Isso é a reforma mais burra que existe. Como é que faz uma reforma para aumentar imposto? Isso não existe, papapá. Eu olhei assim, olha, Não tô te ouvindo, Davi, cortou seu áudio. eu bati no microfone sem Agora querer. deu. Aí, eu Vai. não entendo de tributário. Eu não entendo muito de economia. Mas assim, tem uns economistas, a galera mais ortodoxa, que eu gosto de acompanhar. E o API era um. E se o cara estava empenhado há 20 anos em aprovar aquilo ali, eu acho que a reforma que ele conseguisse aprovar não ia ser uma porcaria. Por mais desfacelada que ela fosse, por mais retalhada que ela fosse, eu acho que ele não ia chegar num resultado que ele tem que fazer concessões, infelizmente. Mas Lógico. eu não acho que ele ia fazer um negócio para ferrar o brasileiro. Pelo menos Não. na big picture. Então eu olhei assim e eu acho que aquele teu vídeo ilustrou bem. Então, vamos primeiro dizer o que a reforma pretendia fazer e o que ela entregou na prática, para depois a gente Tá. discutir como é que isso pode melhorar a vida do brasileiro eventualmente. O que que era a reforma inicial, tá? E eu vou falar isso porque eu sou old school da coisa, eu queria um IVA único. Esse era o. Porque as pessoas falaram assim: ah, você quer dois, tem Ficaram dois dois, IVAs. né, no final. Ficaram dois. As pessoas falavam assim, mas não faz sentido você ter um IVA. É, você ter um IVA dividido, isso vai ter problema e tal. Eu particularmente achava isso.
dentro do que a gente tem, né, dentro do que a gente tem de organização federativa, é impossível, era impossível. Foi a hora de abandonar o barco e falar assim, isso aqui não vai rolar. Então, o IVA único, que é o que você vê quando você compra alguma coisa na Europa, por exemplo, que vem ali o IVA bonitinho separado, nos Estados Unidos o sales tax, aquela separação única ali, que era o sonho de todo aquilo, não tem como no Brasil, porque os estados têm a sua autonomia. Os estados têm autonomia para fixar, então você tem parte federal, parte estadual, parte municipal. Como é que eu vou dizer em uma alíquota só quanto deve ser cobrado nas três esferas de poder? Não posso fazer isso. Então eu não posso virar e falar assim, o IVA vai ser 28%, porque o estado vai falar, você está cerceando a minha autonomia de escolher a minha alíquota, isso está previsto constitucionalmente, eu não poderia fazer isso. Então a gente tem primeiro, essa era a ideia original, tá? A ideia, vamos tirar assim a melhor dos mundos. Então você tem uma ideia aqui. Você tem aí você tem a ideia sendo amadurecida. Aí você divide o IVA entre CBS, que seria federal, e IBS, que é os infranacionais, né? No caso estadual e municipal. Então você faz isso, você tem uma autonomia dos estados que vão fixar sua alíquota base, mas você tem uma uniformidade de regras. Dentro do que foi proposto, é muito triste falar isso, mas assim, eu esperava coisa muito pior, tá? Dentro do que eu falei, isso vai chegar e vão destruir muita coisa. Mas a secretaria, né, o Bernardo Api à frente da secretaria, entregaram um trabalho tão justo e tão coeso, e eu sempre falei isso, o trabalho é extremamente coeso, que ficou difícil até para o parlamento fazer aquela avacalhação usual que eles costumam fazer. Então, o trabalho estava bem coeso. A gente tem defeitos na reforma? Claro que tem. Um monte de defeitos. Por quê? Quando a gente fala em IVA, a gente precisa de uma Acho que o alíquota. último tweet que eu vi teu era justamente falando, eu acho que não sei se foi o setor de carros, mas um setor que tinha feito lobby para conseguir desconto, mas depois caiu. Exatamente. Vários fizeram e caiu. Alguns fizeram, depois caiu, alguns diminuíram, fizeram, mas aí caiu. Quando a gente vê, por exemplo, no caso, o que é o IVA? A base do IVA não precisa ser muito inteligente para entender o que é o imposto de valor agregado. Você tem que ter uma alíquota única e o menor número de exceções. Porque quanto mais simples você tem, mais fácil é para você apurar quanto você está devendo, mais fácil você tem as escolhas, porque o tributário ele não pode ser levado em consideração para a escolha econômica, jamais, que é o oposto do que acontece aqui no Brasil, né? Então você não pode levar o tributário ele é para ser só uma consequência econômica. Então você tem uma atividade econômica, você tem um pagamento de tributo, é uma consequência. Aqui no Brasil não, é onde eu pago menos, eu vou colocar uma fábrica lá no meio do sertão que não tem vocação para isso, que não tem mão de obra preparada, vou ferrar com a logística, eu vou Procurar um lobby, procurar um produzir um lobby. produto mais caro para procurar um lobby para poder descer para cá, para trazer para o Sudeste. Aqui no Brasil é assim que funciona. Então, quanto menos distorções eu tenho, quanto menos exceções dentro dessa alíquota, melhor é o sistema. Mas é lógico que a gente está falando de um sistema aqui brasileiro, então a gente vai ter um monte de. Eu esperava até mais alíquotas do que a gente teve, Aí nesse mais ponto que você está exceções. falando, entra a ideia até do contencioso também, né, Carol? Entra numa bola de Exato. neve. Porque se Porque você você. tem um monte de regra, você tem mais gente brigando na justiça para conseguir exceção, jogando para frente. A justiça tem um custo, porque poderia estar julgando outros processos e estar julgando aquilo ali. A pessoa tem que contratar advogado, tem que contratar contador para estar lidando com essa complexidade, gasta Você sabe o muito que que é tempo pior, para poder Davi? estar processando isso, e aí cria essa bola de neve gigantesca. Você sabe o que que é o pior? É que a minha cabeça, por exemplo, já é orientada para ver a brecha de um negócio que eu tô lendo. Então, e não é só a minha cabeça, a cabeça de todos nós que trabalhamos com tributário. Não, peraí, então quer dizer que sonho de valsa, bombom. E se eu fechar ele, é isso. A nossa Por cabeça isso que, funciona para quem assim. não lembra, né, o sonho de valsa trocou de embalagem porque mudou de E virou chocolate um para wafer. bombom. Virou um wafer, né? Aí tinha a Virou Crocs, um teve aquele problema wafer. da Crocs também, né? Então, assim, a gente é pensado, orientado para isso. Então, quando você bate o olho, isso assim, é algo que, por exemplo, quem tem bastante tempo, né, de trabalho na área como eu tenho,
você bate o olho e você fala assim, nossa, mas eu consigo, e se eu mandar isso daqui para tal lugar, e aí eu vou e volto, porque a sua cabeça já é orientada para isso. Só que isso não é a lógica, isso não deve ser assim. Quanto mais exceções eu tenho, mais complicado fica, porque, por exemplo, eu lembro que quando a gente começou a discutir, quando colocou, né, na própria emenda constitucional 132, serviços de saúde, a primeira coisa que apareceu é a academia serviço de saúde. A primeira coisa que apareceu. Aí, eu lembro que nessa história aí apareceu funerária, era um negócio assim que foi do 0 ao 100 muito rápido. Funerária é saúde. Então, Funerária e serviço de saúde. a funerária apareceu, eu lembro que apareceu, tinha vários que apareceram. Saúde financeira do dono, só pode. E sabe que eu achei muito legal esse, por exemplo, o próprio que incluía academia, não sei o que, incluía inclusive aparelhos, roupas. Eu falei, opa, gostei, não tô reclamando, não. Eu também acho que roupa de treinar é caro. Então, assim, só que aquilo ali vem numa baderna, e assim, eu acho que no final das contas a gente ficou com algumas coisas, né, que a gente podia ser melhorado, que eu acho que pode ser melhorado ao longo do tempo. Mas eu não vi ali nenhum problema que fosse gravíssimo. O único problema que eu vi, você deve ter acompanhado, foi a questão do ICMS-ST, que aí eu até chamei e fui conversar com o senador Alessandro Vieira, porque eu vi que ele era um seguidor no Twitter. Eu vi o dia que tu marcou ele e ele respondeu meio que saindo Exato. pela tangente. Mas a gente foi discutindo, eu fiz vários vídeos, porque aquilo ali, Davi, ali tinha o potencial de matar a reforma. Ali era uma coisa que ali era para mim, era um no-go Como é total. que acabou? E caiu, graças a Deus. A Câmara Deus é tirou, pai, não é caiu. padrasto. Exatamente, caiu, porque era uma ideia dos fiscos estaduais, sempre os estados. Era uma ideia dos fiscos estaduais, por quê? Porque o IST, você cobra ele no primeiro fornecedor, na origem. Então, você, por exemplo, não precisa fiscalizar o resto. Então, você pega e cobra aqui. Só que, por exemplo, o ICMS você tem que pagar pelo preço final do consumidor. Então, o que que eles faziam? Ele colocava aqui e falava assim: ó, eu acho, o Estado, eu acho que o consumidor final vai pagar 100 e cobrava sobre 100. Se você vendesse por 80, o problema era seu, o imposto era em cima de 100. Então, isso, com a história da reforma, era absolutamente incompatível com a reforma. Então, por isso que eu falei assim, olha, agora vocês vão me ver pulando do barco. Se tiver ICMS, ST, vocês vão me ver pulando do barco, porque aí não vale a pena esse esforço todo. E aí, no final das contas, isso caiu, porque não pode ter ST dentro de uma sistemática que a gente tem da reforma, que é não cumulatividade, que é o famoso cada um paga o seu. Então, se eu compro uma matéria-prima e produzo um produto, eu tenho que pagar imposto só sobre esse valor dessa transformação, não tem que pagar lá do começo. Eu não tenho que pagar, então eu pago só desse valor. Aí você tem um imposto que não acumula. Essa é uma ideia muito errada, que eu vejo muita gente falar isso, que o pessoal, vamos fazer um imposto digital, a famosa CPMF, a movimentação financeira, que é o imposto único. Eu sempre falo que o imposto é único, mas a gente paga um monte de vezes, né? Aí isso é um imposto único, mas aí você vai Vai pagar pagando. na hora que o cara mata a árvore, na hora que o cara Vai transporta. pagar o tempo inteiro, entende? Você vai pagando ele afora. Eu falo, o imposto é único, mas eu vou pagar um monte de vezes? Não me parece único nesse caso. Então, essa ideia de não cumulatividade, de não fazer com que o imposto esteja em cima do imposto, né, que eu tenho uma cobrança de imposto que está dentro de uma cobrança de imposto, isso é o primordial da reforma. Então, assim, as bases da reforma não foram comprometidas. Isso é o sonho, meu sonho de consumo? Não. Se você me falar assim, cara, vamos fazer um podcast só falando mal da reforma? Vamos. Eu faço, 2 horas. Mas ela tem mais pontos positivos. Eu costumo brincar assim, às vezes eu brinco assim com a aluno. Olha, é como se a gente estivesse em Belo Horizonte, querendo ir para Belém do Pará, mas a gente está indo para o sul. Então, assim, a gente não ia parar em Belém do Pará nunca. Pelo menos agora nós viramos o carro para o norte. Então, pode ser. Vai demorar mais? Vai, nós vamos pegar uns caminhos meio estranhos e tal, mas a gente pelo menos está no rumo certo da coisa. A gente estava acelerando para a Patagônia, querendo chegar em Belém do Pará. A gente não ia chegar. Nunca. Então, eu falo assim: é uma questão de mudar o padrão. Não tem como. Carol, IBS é o nome do. CBS e IBS, né? Isso. Aí,
Imposto Contribuição sobre bens e serviços, e essa é a federal, e imposto imposto sobre sobre bens e bens e serviços. serviços, que é estadual. É, O que morreu, ou o que vai morrer, e que foi incorporado em cada um desses, e por que tá. dividir em dois? Tu já estava dizendo por causa da dificuldade. Exatamente. A gente precisa dividir em dois porque são donos diferentes. Então, a gente não pode dizer para o Estado, quanto o Estado vai pagar, quanto o Estado quer de alíquota, a gente não pode fazer isso. Então, você precisa ter dois diferentes. Então, você tem a CBS, que é o governo federal, que dentro da CBS vai ficar PIS, COFINS e IPI, uma parte do IPI, tá? Porque a gente tem a Zona Franca de Manaus, mas aí dá outro podcast só para um problema. Zona Franca de Manaus, aí a gente vai ter um pouquinho de IPI em outros lugares. Então, esses três morrem e dão lugar à CBS. Começa a valer já em 27. O ano que vem a gente tem uma alíquota teste, mas esses três morrem para nascer a CBS já em 1º de janeiro de 27. Então, estamos aí há 2 anos dessa mudança. E a gente tem o IBS, que vai substituir ICMS, que é estadual, e Imposto sobre Serviços, que é do município. Então, agora, o Imposto sobre Serviços e o imposto, né, o ICMS, que é a movimentação, de mercadorias, você tem os dois em um só, e eles vão virar o IBS, que começa a partir de 29. Eu costumo dizer assim, para você decorar, o IBS é porque o ICMS é mais difícil de matar. Então, como ele é um monstro maior, a gente vai levar mais tempo para matar ele. Então, ele vem a transição dele é mais gradual, entre 29 e 32. Ai, por que não faz antes? Eu também queria que fizesse antes, mas a gente tem algumas coisas contratadas na lei complementar, no caso 160, a gente não pode simplesmente revogar benefício que tem data certa. Então, várias empresas têm benefícios de ICMS até 2032, a gente não pode chegar e falar, mudou a regra do jogo agora, e aí você perdeu o seu benefício. Então, isso não poderia acontecer. Então, ele vai morrendo a partir de 29, acaba de morrer em 32, para a gente ter o sistema operando full em 33. Então, essa é a transição que a gente vai fazer. Falando parece mais fácil do que vai ser na prática. Eles incidem sobre a mesma coisa? Eu acredito que não, mas como é que vai Coisas, funcionar? o federal, o único que destoa aqui um pouco é o ICMS do ISS. O Imposto sobre Serviços. Aí, de novo, o pessoal, a gente precisa, uma coisa que a gente precisa ficar muito clara. O Brasil hoje é uma das únicas economias relevantes do mundo que tributa diferente bens e serviços. É a única economia minimamente relevante do planeta que tributa diferente. Por que a gente tributa diferente? Porque quando a gente teve o ICMS, lá em 1965, né, lá na época da ditadura militar, criou-se o ICMS, e naquela época, em 1965, prestação de serviço era o quê? Era limpar uma piscina, era cortar um jardim, era uma barbearia, eram serviços prestados localmente. E era uma parte bem pequenininha comparada com as de mercadorias girando. Como é que foi feito isso? Então ótimo, a gente vai deixar isso com os municípios, porque é mais fácil deles tomarem conta do jardineiro, do limpador de piscina, é mais fácil deixar eles tomando conta desse pessoalzinho. E a gente tem o ICMS aqui, o ISS fica com os municípios, porque eles precisam de menos dinheiro, aquela coisa toda, o Estado já repassa uma parte para eles, deixa eles para administrarem só isso daqui. Essa foi a divisão. O que aconteceu é que em 60 anos as coisas mudaram um pouco, e agora você tem serviços, praticamente tudo é prestação de serviço. Então a gente não sabe mais, e outra, a gente não sabe mais onde que presta o serviço, né? Então, por exemplo, se eu te contratar, você está aí, eu estou aqui, mas onde é que está o resultado desse serviço? Isso já virou um problema judicial, onde você não sabe onde é que está o local da prestação, eu pago para quem? Então vamos falar, maquininha de cartão. Na hora que eu Isso passo a gera maquininha, problema com o bem, né? Gera problema com o tudo, bem. Aí com o tudo. serviço só piora. Olha, porque, por exemplo, você tem uma maquininha de cartão. A maquininha de cartão está com a sede lá em São Paulo, você tem uma maquininha remota, eu passei aqui agora meu cartão. E aí? Esse serviço financeiro foi prestado aonde? Ah, foi prestado no município. Ótimo. Você vai pegar a financeira e vai fazer ela fazer 5 mil e tantas declarações de imposto sobre serviço, porque são 5 mil e poucos municípios. Você vai fazer ela fazer 5 mil diferentes. Não faz sentido. Então, essa, essa questão dessa uniformização, a gente precisava passar por ela. Ela é difícil? Porque isso eu também tomo muito hate na internet. Não fala como é que vai ficar a questão da prestação de serviço. Prestação de serviço, sim, eles vão precisar fazer essa equalização.
Então, vai ser o que vai, talvez, ter um baque maior, mas quem está em determinados sistemas tributários, né? Determinada apuração, por exemplo, está no lucro presumido, não está no Simples Nacional, isso muda. Mas é uma coisa que essa adequação ela precisa ser feita em algum momento. Porque não existe você pagar, por exemplo, você ter uma tributação de 2, 5% em um serviço e você ter uma tributação de 35% para comprar um bem. Então, isso assim, é 31%, como eu estava falando, que era da energia elétrica, mas aí se for prestar um serviço para mim é 5%. Não tem muito cabimento, você precisa uniformizar isso um pouco. Você precisa ajustar as alíquotas. E o Brasil vai ter que fazer esse movimento, mas não é fácil, é difícil. Então, realmente, alguns prestadores de serviço vão ter um baque na carga grande. Então, assim, é por isso que eu falo, uma reforma, Davi, não é uma coisa fácil. Você já fez reforma, tenho certeza que você já viu alguma reforma, você sabe como é que é. É pedreiro em casa, é gente, é barulho, é poeira, não sei, isso que vai acontecer. A gente vai passar por 10 Atrasa a anos disso. entrega. Traz a entrega, é isso, não tem muita coisa o que fazer. E precisa ser feitas concessões. Às vezes você quer uma piscina no meio da sua varanda, mas o prédio não foi feito para suportar aquele peso. Então, tudo isso precisa ser ajustado dentro da reforma. Carol, com essa quebra de 6 impostos em dois, o que que se espera que aconteça com a arrecadação dos estados? Porque eu acho que essa era o receio inicial dos estados, era com menos impostos, arrecadar menos. E aí vamos primeiro para o ponto de vista dos estados e depois eu queria que também que a gente tratasse o ponto de vista do cidadão, de como isso Tá. se transforma em dinheiro para o cidadão. A gente tinha uma das coisas, um dos outros pontos que eu ainda, por exemplo, não consegui fazer um conteúdo sobre isso. É uma das coisas que está na fila para fazer conteúdo, que é a questão de mudança da nossa tributação, da origem para o destino. Isso muda muita coisa. Porque hoje a gente tem a tributação na origem. Então, isso faz com que alguns estados que são muito produtores de muita coisa fiquem com uma arrecadação muito superior, porque é tudo feito ali. E hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu compro algum eletrodoméstico de São Paulo, num e-commerce, que é feito em São Paulo vai ficar com a maior parte do ICMS, vai ficar com o ICMS interestadual, e Minas vai ficar com um diferencial de alíquota, que é só a diferença para chegar na alíquota de Minas Gerais. Então, por exemplo, se São Paulo fica com 12, Minas fica com 6, e eu estou consumindo aqui em Minas. Então, a gente vai ter essa mudança. Por que dessa mudança? Porque a gente precisa terminar com a guerra fiscal que ninguém ganha. As pessoas têm uma outra ideia de guerra fiscal. Eles acham que guerra fiscal é assim, olha, cada estado quem dá menos eu vou para lá. Não é assim que funciona. Normalmente o que funciona é o estado dá um desconto para a empresa e não no imposto que a gente paga. Então aí a empresa tem um desconto no quanto ela paga, mas você vai pagar o imposto igual. Então, não é que por exemplo, a alíquota de um carro cai de 18 para 6, não é isso. A alíquota do carro continua sendo 18, você vai ver na nota fiscal, ela vai estar ali, seja qual o número for. Mas, dentro da apuração da montadora, ela vai ter um benefício fiscal. Isso não chega na ponta, então isso é ruim, isso é péssimo, isso não chega para nós. Justamente porque a gente tem esse cálculo brasileiro diferente que você não sabe quanto que você paga. Então você tem essa. Isso não chega na ponta. Por isso é péssima a ideia da guerra fiscal. Quando você passa da tributação da origem para ser uma tributação no destino, isso quer dizer que aquele refrigerador, aquele eletrodoméstico que eu comprei, no exemplo que eu falei, vem 100% para Minas, porque eu estou em Belo Horizonte. Então ele vem para cá, para Minas, esse tributo vem porque ele vem para não mais na origem, sim no consumo, onde é que eu estou. Isso muda muita coisa. Por isso, os estados têm 50 anos para fazer essa transição. Ele vai ter 50 anos para poder colocar ali como é que vai ser feito, né, para não ter quedas bruscas de arrecadação, que isso vai acontecer. Você vai ter que, por exemplo, você tem estados que têm uma arrecadação alta hoje, tem pouca gente lá consumindo. Então, você vai ter que fazer isso faseado e aí dividido entre 50 longos anos, com lá os cálculos todos certinho, tá dentro da emenda constitucional, e depois uma lei complementar. E aí você tem sim fazer essa transição. Então, a transição para nós, ela acontece em 10.
em 2033, 10 a partir da aprovação da 132, né? Então a nossa, a partir, né, falando em 2033, então a nossa, em 8 anos, a nossa está completa. Mas a dos estados ainda vai demorar mais tempo do que essa, porque ele vai fazer devagar, com 50 anos aí, para os estados sentirem menos. O mais importante é a gente. Eu acho que no final das contas, essa questão dos estados, eu tenho também um receio com relação a isso, entendo todos os economistas que apresentam receio, especialmente em relação a fundos, como é que isso vai ficar para transferir para os estados? É um negócio que tem margem para dar ruim? Tem margem para dar ruim. Mas eu ainda acho que é melhor a gente virar o carro, no exemplo que eu falei, para onde a gente quer ir, e depois a gente vai ajustando no caminho. Carol, vamos entrar na prática do que muda para o consumidor, para a gente. Uhum, Você falou que vamos destrinchar e agora aumentar aquele teu último vídeo. uhum, A primeira ideia é: ninguém vai pagar menos imposto porque a gente está no Brasil. Eu exato, acho que isso é a parte realista, né? exato. Mas por que é que, pelo menos eu posso estar, eu acho que eu não estou enganado, mas por que é que, apesar de ter esse aumento, acho que é para 28%, existe uma luz no fim do túnel e essa luz não é um trem vindo na nossa direção? Essa luz não é um trem vindo na nossa direção, porque hoje a gente paga muito mais em muita coisa. Então, hoje você tem alíquotas estimadas ali que são bem superiores aos 28%, os 27%. A questão é, a gente não tem essa indicação hoje, a gente não sabe. E aí você falou da nota fiscal, eu lembrei eu tenho uma foto aqui perdida em algum lugar com carinho de uma nota fiscal de uns vinhos que eu comprei e ele veio zerado. Impostos estimados, federal zero, estadual zero, municipal zero. Amei, falei, olha que beleza, tá vendo? Tô no free shop, nem sabia. Duty free. Eu usava todas as vezes que alguém me mostrava essa nota fiscal, porque eu falava assim, eu tenho uma melhor que a sua, tipo super trunfo. A minha é zerada. Então, esses impostos estimados, uma história curiosa. Eu lembro quando começou isso, né? Quando virou lei e tal. E eu lembro que eu fui comprar um lanche no aeroporto. E aí eu recebi, porque eu não sei se foi para São Paulo, entrou primeiro, alguma coisa assim. E aí eu peguei a nota fiscal e tava assim, impostos estimados. E tipo, eu tinha pedido uma coxinha. Como é que você estima imposto numa coxinha? É impossível. Porque você tem ali, tipo, frango desfiado, não sei o que, a mão de obra da pessoa, a farinha, ou não sei o que, o aluguel. Como que você vai estimar tanta coisa ali dentro? E chegar no imposto estimado da coxinha. Eu falei, esse número aqui deve ser um número assim. E sim, é um número para você ter uma ideia, mas que não reflete nem de longe a realidade, mas nem de longe. Peguem aquilo, achem bacana e ignorem, entendeu? Dá uma lida e fala, legal, e passa para frente. Porque aquilo ali é um parâmetro do sistema, é uma ideia que a gente teve de transparência que tentou fazer funcionar muitos anos atrás, não é o que vai funcionar. Não é a transparência efetivamente, né? Não é o saber quanto você vai pagar. E aí agora é o seguinte, agora a gente vai ter aquela experiência maravilhosa de quem já viajou, já teve essa experiência, que é você pegar uma coisa na gôndola que custa 10 e alguém te cobrar 12. Aí você fala assim, mas como? Aí o brasileiro fica, mas como que você está me cobrando 12? Eu acabei de pegar ali é 10. Ah, plus taxes. Então é um negócio assim, agora sim o brasileiro vai começar a ver o tamanho. E aí é que eu acho que mora o grande plot da coisa toda. Porque eu vi o que aconteceu com o caso das blusinhas. E a indignação das pessoas e como isso tomou conta do debate quando as pessoas sabem quanto elas estão pagando. Não, espera aí, eu tô comprando uma blusa de 100, custa 100, eu tô pagando 200. Como que pode? Aí sim. Tá vindo discriminado agora? Vai vir Agora discriminado, né? Eu vai falo vir o caso da da Shein já estava reforma vindo discriminado, Da Shein agora vem todo discriminado. O dizendo, cálculo da Shein está errado, mas não vamos exigir muito deles, porque eu entrei para olhar, eu falei, gente, essa conta da Shein não bate nada com nada, tomara que eles estejam fazendo isso certo, porque eu não quero deixar de comprar. Imagina eles tomarem uma autuação, não vai ser legal. E aí eu lembro que eu bati o olho e falei, nossa, mas esses ICMS estão calculando errado, mas deixa a Shein para lá. Carol, tu tem uma vida Vem. muito interessante, tu fica vendo nota fiscal da... Não, eu vejo na cobrança. Eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou te mandar. Que eu fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, meu Deus, a Shein tá calculando o negócio errado. Porque não pode, você tem que botar primeiro o outro, porque ela tá dando um desconto. Não faz sentido o que ela tá fazendo.
Falei, Shein, menina, faz o E negócio tu não direito que eu não pode quero nem na deixar de internet comprar. marcar ela, mandando ela fazer as coisas direito, porque Não faz alguém da receita pode ver. exatamente, eu faço o negócio direito, Shein, não me avacalha. E aí, hoje vem discriminado. Então, hoje, por exemplo, quando as pessoas compram, né? Quando a gente compra, eu gosto de comprar muita quinquilharia importada. Então, quando você compra, você paga 100, e aí já vem os impostos, ou vem antes ou vem depois. Aí cada fornecedor tem um jeito de precificar isso, de mostrar isso para o consumidor brasileiro. É engraçado que a Shein, por exemplo, é uma que gosta de embutir no preço. Ela embute no preço, porque eu acho que é alguma coisa que está mais familiarizada, o brasileiro já está mais familiarizado a ver e não ter que calcular no carrinho. Acho que no carrinho ele dá uma É, desanimada. é aquele meme, né? Que o cara, aquele meme do Drake. Tu lembra do Drake, né? Aquele meme desse jeito? Aí o cara olha assim, 100 mais. O preço é 100 mais 20 É, reais de frete. Aí o Drake, não. Aí 120 frete 120 grátis. com frete embutido. Aí o cara, É isso é esse aí. aí mesmo. E então aí já virou. E é engraçado como é que os estrangeiros repararam muito isso muito rápido. E, por exemplo, a Shein é uma das varejistas que ela inclui no preço e ela só tira o imposto de importação que ela cobra depois. Algumas outras plataformas cobram tudo depois, mas aí é aquela paulada que eu acho que o brasileiro assusta e abandona o carrinho. Tipo assim, nossa, 100, eu vou pagar 160. Não, não quero, então não quero mais, desiste, não conclui a compra. Então, eu acho que tem um pouco disso, mas essa discriminação, aquilo ali, quando chega, eu fico muito satisfeita de ver as pessoas, porque as pessoas com raiva disso, porque eu comecei a explicar tributário, você vai ver lá em todos os meus perfis, tá? Eu explico tributário para não passar raiva sozinha. Então, sempre quando tem gente passando raiva com tributário, eu fico muito feliz, porque eu acho que as pessoas têm que passar raiva mesmo, você tem que ficar pé da vida com um negócio desse. Você vai olhar um negócio, compra de 100, 150, não faz sentido. Então, eu acho que essa transição, essa transparência, eu acho que a vida dos governadores vai ficar mais difícil para poder fazer um aumentinho aí. Ah, vou aumentar 2% na alíquota. Aí vai ficar complexo, porque o preço do produto vai continuar o mesmo. E aí você vai ver que o imposto aumentou. Aí é um problema. Mas a gente vai ter isso discriminado realmente. A ideia sim, sim, a ideia é que você tenha discriminação, sim. Então, eu acho que no final das contas os varejistas até vão Porque assim, usar eu isso a acho seu favor. o que vai acontecer é o que tu tá descrevendo. Eu acho que muita gente vai deixar de comprar muita coisa, pelo menos num primeiro momento, que vai dizer, ah, não, tá muito caro. Porque vai ficar surpresa quando chegar na hora de aplicar o imposto. Mas quando a pessoa se acostumar, eu acho que do ponto de vista sociológico, isso é excelente, é educativo. É educativo, é uma coisa cidadã, mas você olha assim, como eu disse para você, que quem era interessado na reforma era só a gente, consumidor. Um vídeo também meu que ficou rodando bastante foi o do liquidificador. A história do liquidificador Lembro demais, a mulher maravilhosa. dizendo que comprou um liquidificador de 8.000 reais, foi? 7 mil, 8 mil reais, o liquidificador custa US$ 200. Eu falei, mas meu Deus, compra no Amazon, vai te custar 2.100. Eu não sei porque que um liquidificador tem que custar 2 mil reais, mas se você quer, tudo bem. Então, assim, é uma das coisas que as pessoas também Eu têm que comprei um entender. aqui quando eu cheguei, foi US$ 30, ele tá me servindo até hoje. Eu queria saber o que que esse liquidificador faz, entendeu? Porque para mim ele tinha que fazer, ele tinha que entrar no Teams e ficar online para mim, ele tinha que Pipoca, fazer altas coisas, ele tinha que fazer altas tudo. coisas, ele tirar pó da casa, mas ele tinha que fazer várias coisas para custar esse preço. Mas então, por que que eu tô te falando esse exemplo do liquidificador? Porque hoje a tributação no Brasil hoje é tão complexa que é fácil culpar o custo do Brasil. Então é fácil. Você tem o importador, você tem as pessoas aqui no Brasil vendendo. Se é o custo do Brasil, não é nunca. Não é nunca. Isso não é em lugar Mas nenhum. qual é o custo Brasil? Isso não é. Então, assim, tem muito de margem ali dentro. Você tem, eu não estou negando, eu lembro que a galera comprou uma briga danada comigo por causa disso, mas eu não estou negando que aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária altíssima, que o empresário aqui no Brasil é escorraçado, é difícil a vida. Eu também sou empreendedora, eu estou falando que eu sei disso. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma margem muito grande para você fazer confusão na cabeça das pessoas e cobrar muito mais. Então, quando você tira isso que eu acho que é o mais curioso. Quando você tira essa ideia e você vai separar o imposto, você coloca os dois em grande dificuldade. Tanto aquele que gosta de colocar tudo à margem na culpa no imposto, quanto o governo, que aqui você percebe que são dois escorados. É um escorado no outro. É o governo escorado no eu não vou contar quanto eu cobro, e o empresário escorado no o governo não conta quanto ele cobra, eu vou falar que ele cobra mais. Então é um escorado no outro. E embaixo está quem? População. Então, isso, esse, quando eu fiz o vídeo do liquidificador, essa é uma das coisas que mais me corroía, assim, de sempre foi,
Porque eu lembro quando eu estava grávida ainda do meu filho, fui e comprei algumas coisas nos Estados Unidos e eu via, trazia as coisas para cá e, tipo, coisas que eu paguei US$ 20 nos Estados Unidos custavam R$ 400 aqui. Eu falei, não tem lógica. Não tem lógica. Isso na Entendeu? Não época que o tem. dólar era 2,3. Dois e 26, isso 2014. Meu filho tem 10 anos já. Saudade demais. 10 anos já. Então eu lembro que eu comprei a mesma coisinha para ele, que eram uns brinquedinhos, um negócio. Eu lembro que eu comprei, custou 20 e poucos dólares na Target, no supermercado. Comprei, né? Peguei 20 e poucos dólares. E aqui no Brasil tava R$ 399 na época. Eu falei, mas não tem imposto no mundo que justifique um produto que custa US$ 20 chegar no Brasil a 399. É impossível, é impossível. Por toda a ginástica que você fizer com o câmbio a 2,20, você não chega em 399. Então, esse é um ponto. Então, assim, hoje, por isso que eu falo, a gente hoje é tomado de vários lados. Então, eu escuto muito, esses dias eu assisti um vídeo que me deu ali uma série de calafrios, a pressão ficou alta, que era um vídeo de pessoas, né, que se dizem liberais, falando assim, não, mas o chicote é o mesmo. Mas eu falei, mas hoje você não está sabendo que chicote que é. Hoje você não sabe se é chicote, você está tomando facada achando que é chicotada. Então você não Eu sabe. tava eu tava vendo essa expressão quando eu tava preparando o almoço, eu me abri todo. Mas não tem. Hoje as pessoas, elas não querem saber. Não, mas hoje você está tomando uma facada achando que é chicote. Não é. Então, assim, quando Mas, você tem a Carol, esse ponto que você transparência, falou da margem do empresário, é, eu acho que é muito importante, porque entra até em outro ponto, porque às vezes quando você tem, é quase profecia autorrealizável às vezes. Porque eles podem, como você disse, eles podem se esconder atrás da cortina dizendo que as pessoas não sabem como é que é cobrado e quanto é que é cobrado, então a gente não tem claro quanto é que é imposto. E aí vem uma notícia internacional, estoura uma guerra. Ah, as coisas vão subir. Às vezes as coisas vão demorar a subir um mês. Com 3 dias eles já aumentam, porque as pessoas já estão esperando isso, e aí eles já aumentam e dizem, olha, tá é vendo? isso. É por causa É da guerra na isso. Ucrânia. Ah, é É porque o isso. Trump foi eleito. Ah, é por causa da fala do Lula. E aí você tem, e eu falo assim, falando essa questão dos empresários, que os empresários, eles às vezes se escondem atrás disso para ter uma margem maior. A gente via muito isso, né, no caso de, por exemplo, quando a gente está falando de grandes varejistas com relação a esse comércio asiático, que a gente via que a gente estava pagando muito mais caro em coisas que eram bem mais baratas, que às vezes eram trazidas de lá também, e é bem mais barato. E às vezes você fica assim, não, mas apoia a indústria local. Eu ganhei o meu casaquinho estava lá meio de China, muito indústria local, achei um pouco indústria local demais, que o meu estava bem meio de China lá. Eu falei, não sei que indústria local é essa, mas foi a indústria local da China. Mas é uma questão que a gente precisa ter, é o que eu falo da transparência. Então, não é que eu estou falando que é errado o custo do Brasil, porque hoje a gente tem uma legislação trabalhista péssima, a gente tem um ambiente de negócio péssimo, a gente tem um governo que acha que volatilidade econômica é bom, porque ele vai lá e fala uma coisa, depois desfala, depois desfaz, e aí nisso o dólar varia 50 centavos para cima, 50 centavos para baixo, e isso transforma a vida do empreendedor num inferno, porque ele precisa daquilo ali. E ao mesmo tempo, aí você tem esse lado, e ao mesmo tempo você tem assim um cenário de todo mundo, nossa, como tudo tá caro, né? Tá tudo muito caro. Aí você só escuta isso aqui no Brasil, nossa, tá muito caro. O supermercado tá caro. Pega 6 estados e sobe o ICMS. Caladinhos. Caladinhos. Você vai chegar lá num supermercado do Ceará, você vai falar que foi o ICMS que aumentou? Não, o que aumentou foi o preço. O preço do, sei lá, do que você está comprando, é o preço do shampoo, é o preço. Ele que aumentou, não foi o imposto. Então, aí, de novo, o governo se escondendo atrás de uma cortina de fumaça ali propícia para ele para conseguir aumentar. E aí, isso é que eu acho muito ruim, entendeu? Isso que às vezes eu falo para as pessoas, e aí as pessoas ficam bravas comigo. Mas não, eu falo, olha, nem tudo é imposto. Mas às vezes o que você está achando que é preço é imposto. Você tem que fazer essa distinção. E hoje é o que a gente não consegue fazer. Carol, outro ponto é agora, a gente falou aí desse propósito educativo, dessa separação, que é uma questão de transparência e de cidadania, mas agora tem os efeitos indiretos também, porque ao mesmo tempo que a pessoa pode estar eventualmente pagando mais pelo resultado o preço que foi aprovar essa reforma, né? A gente vai ter reduções que são indiretas.
reduções Sim. de custo. Vamos tratar de algumas dessas reduções que podem vir e algumas que têm o potencial de vir, mas a gente não sabe se vai se concretizar ou não. O que acontece, a gente chama isso no tributário de resíduos tributários. Resíduos tributários principalmente, é aquele imposto que as empresas pagam e elas não têm onde escoar aquilo ali. Ou seja, elas embutem aquilo no preço. Se eu tenho um imposto que eu não consigo usar ele de crédito, por exemplo, eu pago alguma coisa e eu preciso de um serviço para poder fazer o meu produto, para eu ter uma indústria e aí eu preciso de uma prestação de serviço, eu hoje pago um prestador de serviço e o imposto que eu pago, ele se perde. Eu não consigo usar ele em nada em relação a esse serviço que alguém me prestou enquanto indústria. Eu não consigo. Isso se perde, vira um resíduo tributário e eu jogo isso para o preço. Quem vai se beneficiar mais da reforma tributária hoje é quem tem mais resíduo tributário. Então, quanto mais você tem empresas que pagam, né, que não conseguem escoar esses créditos, que tem esse problema de não tenho com o que compensar e eu jogo para o preço, essas vão ser as mais beneficiadas. E, naturalmente, isso é indústria e varejo, porque é o pessoal que compra bastante coisa e algumas dessas vêm com imposto que eles não conseguem se creditar, porque hoje a gente tem um monte de regra maluca que as empresas têm que fazer, tem que observar que não pode tomar crédito disso, não pode tomar crédito daquilo, e isso vai acabar, vai tomar crédito de tudo. Então, provavelmente é a indústria. Agora, se você me perguntar, cara, você acha que vai baixar preço? Não, não vai. Esqueça, a gente tá no Brasil, de novo. Tem que ser eu a dar as péssimas notícias, né? Então, estou aqui dando as péssimas notícias. Não acredito em redução de preço de nada. Até porque isso vai virar margem. Em algum certo momento, isso vai virar margem. Então, eu não tenho essa ilusão comigo de que, olha, a gente vai ter aí uma redução de imposto para a indústria, né? No final das contas, uma redução de resíduo tributário, nem de imposto, de resíduo tributário para a indústria vai repassar esse valor para o consumidor. Não vai. Esquece. Não, então parem com isso. Agora, a gente vai ter algumas coisas que vão ter um impacto para cima e aí sim a gente pode experimentar um aumento. Por que que eu tenho muito medo do período de transição? Sempre falei isso. A gente vai ter 4 anos de transição do IBS, que é a transição mais sensível, que vai ser a maior parte da alíquota. A gente tem 4 anos nessa transição e é muito tempo para a gente ficar com dois sistemas distintos convivendo. Isso vai ser difícil? Vai. Isso vai ser muito difícil. Você tem Principalmente no dois contencioso, sistemas. né? Exato. Você tem dois, talvez nem tanto no contencioso, mas sabe no que eu fico pensando? Preço. Como é que você vai botar preço? Eu, de novo, exemplo indústria. Eu tenho uma indústria. Eu tenho um sistema onde eu não tenho crédito de nada, que é o sistema que eu tenho agora, e aí eu tenho um sistema novo onde eu tenho crédito de tudo. E aí, esse aqui eu tenho o ST, que é o que eu falei que eu pago antes de todo mundo, esse aqui eu não tenho ST. E aí eu tenho 90% do meu imposto aqui, 10% dele aqui no primeiro ano. Como é que eu coloco preço no meu produto? Vai ficar difícil. Não estou falando que é impossível, mas aí você vai chutar. Quem é que vai chutar para baixo? Ninguém vai Fica chutar para caro, baixo. vai ter que trazer contador, vai ter que trazer advogado para Não lidar vai com ficar isso. barato e não vai, e vai ficar difícil. E aí, quando fica difícil, você faz o quê? Ajusta para cima. Você chuta para cima, ninguém vai colocar para baixo. Ninguém vai ajustar para baixo. Então, a gente E pode depois vai ter sim. que buscar ressarcimento. Não, joga o preço para cima e a gente pode ter um impacto Ah, de inflação nesse caso. Isso pode acontecer, eu não descarto, dentro desses 4 anos. Então, assim, a gente vai ter que ter muito cuidado de como é que vai fazer essa transição, como é que isso vai ser feito, especialmente sistemas do governo, tudo, para a gente ter o mínimo de ruído possível e tentar fazer essa transição por um período que é longo, que são 4 anos, é muito longo o período de transição sem maiores intercorrências. Mas assim, se alguém falar assim comigo, reforma tributária vai baixar o preço de alguma coisa, duvido. Eu duvido. Muito, muito. O que vai acontecer, e é que eu acredito, que é uma coisa que o Bernardo Api fala muito, é que a arrecadação sim pode aumentar por uma questão de conformidade. Porque a partir do momento em que você coloca o sistema desse jeito, mais pessoas vão buscar formalidade, porque você tem um sistema que gera crédito e débito, então eu não vou comprar de alguém que não emite nota, porque senão eu vou perder aquele dinheiro. Então eu prefiro comprar de alguém que emite nota, porque eu então posso pegar aquele o negócio crédito. do médico e do dentista que dizem, olha, é tanto com É nota e tanto sem nota. tipo isso, mas como eu vou pegar de volta, Mas dificilmente eu vou isso até querer para o alguma coisa. consumidor final, uma pessoa física, Não, a pessoa física não vai fazer diferença porque a gente não tem crédito, mas, por então exemplo, a fica bom, empresa. então o médico continua podendo fazer esse tipo de coisa.
Quando a gente tem, no caso do médico, e daqui a pouco também ele não vai poder, aí você tem uma questão de imposto de renda, que é um pouco mais, é um pouco diferente daquilo ali, a gente pode entrar naquela situação do Pix ali, que foi maravilhoso, um rolê que eu não entendi até agora. Mas, enfim, quando você fala de reforma tributária para as empresas, você vai ter uma formalização. E aí é o que o Bernard chama de custo de conformidade, o gap de conformidade, onde ele fala, a gente vai ter um aumento na arrecadação, porque a gente vai ter mais pessoas se formalizando para poder prestar serviço. Aí é o que eu falo B2B, né? Para empresas. Então, você vai ter uma formalização maior. Isso eu até acredito que aconteça. Agora, para a gente, a nossa grande vantagem nessa questão da tributação é a gente saber exatamente quanto a gente está pagando e não ser mais assaltado com aumento sucessivo. Carol, do ponto de vista, já no longo prazo, digamos que a reforma está feita. Eu estou tentando olhar para alguma luz no fim do túnel, mas assim, até agora eu só estou vendo o propósito educativo, que não é pequeno, é Uhum, significativo, mas eu estou tentando olhar para algo mais. Nos termos, por exemplo, digamos que passou-se o tempo de transição, está implementado o IBS, está implementado o CBS, há uma estimativa de redução da complexidade, eu acho que há essa sim, estimativa, então gigante. é esperado, é uma expectativa séria e grande de que isso reduza o contencioso, Sim. primeiro, por consequência, por reduzir a complexidade, reduz o tempo que gasta se paga, organizando e pagando os impostos, e por consequência colateral, de novo, reduz o contencioso. Isso são expectativas reais São que foram expectativas consideradas. reais. São expectativas reais. A gente tem um aumento no PIB em relação a melhoras do ambiente econômico, porque hoje, Davi, é caótico o Brasil. É caótico. Eu acho que qualquer um que já tenha passado pelo evento canônico de explicar ICMS dentro da base do PIS e da COFINS para um gringo, esse é um evento canônico na vida. Você vira para ele e fala assim, e foi um evento tão canônico que ele não acabou quando ele terminou. Porque essa era uma coisa que eu fiz. Eu lembro que foi uma apresentação que eu fiz, porque o julgamento começou, eu estava na faculdade também. E aí, uma apresentação que eu fiz logo quando eu era estagiária, ali, eu era trainee, acho que 2007. E aí, esse assunto foi rolando, rolando, e ele foi julgado definitivamente em 2017, que aí eu estava trabalhando. E aí, eu tive uma oportunidade maravilhosa de falar assim, para o responsável: ganhamos, mas não levamos, não sei o que que a gente vai, não sei o que vai acontecer, porque a gente não sabe que dia que vai ser a modulação, mas a tese foi vitoriosa. Ah, então eu ganhei a partir de hoje? Não, não, você não ganhou a partir de hoje, que é o seguinte, deixa eu te explicar. Aí você senta e começa a explicar aquilo para ele, que ele vai ter que continuar com aquela provisão, aquele negócio dentro do balanço. Então, isso é caótico no Brasil. Isso é caótico. E isso faz com que o investidor estrangeiro, especialmente, né, ou a atividade econômica é muito ruim para o Brasil. É péssimo. Então a gente sempre está sofrendo bullying ali por causa do PIS e da COFINS, tentando explicar isso para estrangeiro, tentando falar. Só que eles não levam isso, eles falam assim: olha, o Brasil não é confiável. Se o Brasil não é confiável, eu não vou investir aqui. Então você tem ali uma desconfiança natural em relação ao Brasil, extremamente natural. Então, isso a reforma leva em consideração também, porque a gente vai deixar a lanterna ali da parte, né, do cantinho da vergonha da tributação do mundo. Então, a gente vem fazendo esse alinhamento. Isso já aconteceu com preços de transferência, a gente tem se alinhado às práticas do mundo, porque não adianta a gente virar um pária na tributação, onde você chega aqui e tem que explicar. Eu já fiz várias, eu já respondi várias consultas, especialmente eu atendo bastante estrangeiros, várias consultas dos estrangeiros que iam contratar algum serviço no Brasil e quando eles recebiam o orçamento e vinha discriminado os impostos, eles não acreditavam que era aquilo ali. Então, eu já fiz vários estudos, por exemplo, para falar com eles: não, é isso mesmo, esse aqui é o imposto. Nada mais é do que eu explico nota fiscal para gringo, às vezes. Não, olha aqui, ó, isso daqui é porque esse aqui é para a cidade, esse você paga para tal coisa, então não estão tentando te roubar, tá? É isso mesmo, o orçamento dele tá certo, porque eles acham o quê? Eles ficam desconfiados, eles não sabem se é isso mesmo. Não, a tributação é essa confusão, é esse valor alto. Então, assim, é muito difícil você ter um ambiente econômico bom com um sistema tributário ruim. Então, esse manicômio, ele cobra um preço muito grande, não só da gente, do propósito educativo, ele cobra um preço muito alto, que é por isso que a gente tem preços altos de coisas. É curioso, eu falar desse caso do ICMS na base do PIS e da COFINS, que parece um assunto chato, mas eu vou te explicar o que que aconteceu.
Entre 2004, praticamente 2004 e 2017, todo mundo, quando consumiu alguma coisa, pagou, né, em determinados produtos, não dá nem para explicar, né, especificamente algum, mas você pagou ali o ICMS dentro da base do PIS e COFINS. Quando foi, ou seja, imposto dentro de imposto, você pagou mais imposto, o imposto é seu, é imposto de consumo da pessoa, sei que você é consumidor. Quando o STF decidiu que era inconstitucional essa cobrança, você recebeu alguma restituição? Porque eu não recebi. Quem recebeu foi as empresas. Então, a gente, como consumidor, não recebeu um real. Então, esse é o problema. Essa segurança jurídica, essa insegurança jurídica, nem quando ganha a gente se dá bem. Então, nem quando o contribuinte. Ah, a vitória do contribuinte. Qual contribuinte? As empresas? Porque se for, ok. A gente não recebeu de volta. Eu, por exemplo, já nessa época comprei carro durante esse período. Comprei carro, computador, comprei um monte de coisa. Eu não vi nenhuma. A montadora não me ligou para me devolver dinheiro, nem a fabricante do computador, nem ninguém. E eles receberam esse dinheiro de volta do governo. Então, assim, é imposto sobre o consumo mesmo? Cadê? Por que que essa insegurança jurídica, ela não é boa para a gente? Essa corda só arrebenta do nosso lado. Então, isso também é importante. Uma pergunta antes da gente ir para a parte final do episódio, Carol. Tem uma parte sobre cashback e isenção dentro de cesta básica. E aí já foi uma luta de lobby para dizer o que estava dentro da cesta básica também, com gente dizendo que tem todo tipo de absurdo dentro da cesta básica. Então, primeiro Concordo vamos muito. passar pelas peripécias que tentaram entrar dentro da cesta básica, só por questão de desencargo aqui, só para a gente rir um pouco. E É. depois tenta explicar um pouco o que foi feito, como é que ficou a situação da cesta básica e como é que vai funcionar ou como é que espera-se que funcione esse negócio do cashback. Sempre quando a gente fala de a solução rápida, né, para alguma coisa complexa, é sempre a solução errada, né? Então, as pessoas invariavelmente Todo problema complexo tem uma solução rápida, simples e completamente errada, alguma e coisa assim. completamente equivocada. Então, sempre as pessoas, quando elas querem fazer alguma coisa, elas falam assim: ah, se quer baratear, então por que não tira o imposto? Aí eu sou obrigada a vir e falar: olha, gente, o que que acontece quando você tira imposto? Especialmente isso aconteceu com produtos, por exemplo, ligados à saúde básica menstrual. Isso aconteceu muito. Quando veio, e ele foi um dos que ficou ali zerados, mas quando eles falavam assim: olha, vamos tirar o imposto de tudo. Gente, eu acho extremamente louvável, só que aí o governo vai subsidiar o meu. Eu não preciso que o governo subsidie o meu. Eu posso pagar pelo meu. E esse dinheiro com o meu poderia estar sendo melhor empregado na menina pobre que precisa de uma outra coisa, de um outro serviço do Estado, que não é necessariamente isso. Então, quando você faz uma isenção ampla e restrita, você acaba beneficiando quem? Quem consome mais aquilo são os mais ricos. Então, você acaba tendo um benefício bobo, caro e que chega nos mais ricos. É por isso que a gente tem, o pessoal fala, né? Aí você tem ali salmão, não sei o quê, tudo isso lá é subsidiar, bacalhau, pipipi, um monte de coisa. Quando isso foi pensado na reforma e veio a solução do cashback, que eu também era contrária, tá? Porque eu achava que não ia funcionar, mas depois eu vi que funciona e eu vi que também não tem outra opção, a gente vai ter que ir por isso. Por que o cashback é um mecanismo tão sensacional? Porque ele devolve o dinheiro para quem precisa. E a gente tem esse mecanismo no Brasil hoje, como poucos países do mundo, esse mapeamento das pessoas, né, que estão em programas de benefício social, alguma coisa, e aí você Cadastro único, né? cadastro único e você consegue devolver o imposto que aquelas pessoas pagaram sobre aqueles produtos, você devolve para elas. Que isso é o certo, porque aí elas têm uma carga tributária menor. Hoje, se a gente encher um carrinho, uma pessoa que mora numa comunidade, se a gente colocar os mesmos itens no carrinho, a gente vai pagar o mesmo imposto. E isso é ruim, porque isso é regressivo. Isso é o que a gente chama de regressividade, os mais pobres pagando uma proporção maior de imposto, porque os mais pobres, o dinheiro deles é consumo, é só consumo. Eles não têm poupança, eles consomem todo o É o dinheiro. exemplo que eu dou, eu tava conversando com o pessoal aqui, né? O pessoal, Davi, e aí, tu pensa em ficar aí? Eu, cara, assim, emprego aqui é muito difícil. Os americanos não valorizam muito o diploma doutoral na parte do direito, eles preferem o que o cara tem, o JD aqui, que é como se fosse porque o cara tá habilitado a dar aula sobre as matérias que tem mais demanda, né? Mas aí quando a gente chega na hora de falar de remuneração, aí, cara,
Tem faculdades pequenas aqui que pagam 120, 130 mil dólares por ano de salário. Aí o cara, caralho, é muito dinheiro. Fica uns 40% de imposto. Aí o cara, como é? É, Pô, 40% de imposto. Em compensação, quando eu vou na Amazon e eu faço as minhas compras da semana, e é eu compro isso. todos os meus elementos que eu compro são básicos de comida, quando eu vejo, quando muito, tem 17 centavos de impostos ali, que a É Amazon isso. coloca no acréscimo. Quando A eu fui tributação comprar, sobre a renda é bem alta. quando eu fui comprar meu Mac Air aqui, que eu comprei assim que eu cheguei, num dia sem imposto, que era o dia sem imposto do estado de Massachusetts, o imposto ia ser tipo $100, mais ou menos, $120, num Mac Air de $1.500. É isso. E a questão toda é essa. E muita O gente fala mesmo assim, computador saía 18 mil no Brasil. as pessoas falam assim, tá, mas por que que a gente não tributa a renda no Brasil? Não faz isso no Brasil? Porque nós somos um país pobre. Nós somos um país pobre. Não dá para a gente virar a tributação desse jeito. Então, é uma das coisas assim, as pessoas às vezes vão falar aqui, você está no Brasil. Eu às vezes, eu acho que eu funciono só como GPS. Eu lembro a pessoa onde ela está, entendeu? Aqui, você está no Brasil, não vai acontecer. Você quer diminuição de imposto? Não, Brasil aqui, querido, não vai rolar. Ah, você quer alguém? Não, é Brasil aqui, querido, não vai ter jeito. Então, as pessoas precisam entender, a gente é um país pobre. Então, a gente precisa resolver essa regressividade de algum jeito. Como é que a gente resolve? A gente consegue tributar mais a renda? Não, porque a gente é um país pobre, não vai resolver muita coisa. Ok, então como é que a gente faz? O mecanismo do cashback eu achei sensacional. Porque ele é isso, ele devolve o imposto para quem precisa. Então, Como quem é que ele se precisa, materializa, Carol? Como é que na ele vai se realidade, materializar? a ideia é essa, que as pessoas que compram vão ter o CPF, e aí você tem uma. E Não tem compra ainda a o quê? As operacionalização. coisas que Tudo, várias coisas vão dar direito a cashback, tá? Não só a cesta básica, você tem cesta básica, tem alguns serviços básicos, né? Alguns serviços essenciais, você vai ter direito também. E aí você vai ter o quê? Uma devolução do valor do imposto. E aí você tem, como foi, por exemplo, o crédito. Uma das coisas que me fez mudar de ideia foi a época da pandemia, o auxílio emergencial, como caía no cartão sem ninguém ir numa agência bancária, sem ninguém. Então, assim, conseguiu operacionalizar aquilo num país do tamanho do Brasil, de uma maneira que funcionou quase que bem, funcionou quase que direito. Assim, em termos de chegou o recurso na ponta, é lógico que tem fraude, porque, de novo, aqui é Brasil. Então, chegou, né? O recurso chegou em quem precisava, de uma maneira eficiente. Então, dá para a gente fazer isso. E dentro da sistemática que a gente tem hoje econômica no Brasil, não dá para a gente pensar numa tributação da renda como nos Estados Unidos, por exemplo, que não vai resolver muita coisa. A gente tem uma massa de brasileiros gigantesca que ganha até 33 mil e poucos reais por mês. Então, você tem uma grande parte da população nessa situação. E aí você tem o cashback fazendo esse papel de devolver para quem precisa. Então, o cashback era o ideal. Aí começa a lobby e tudo mais. Aí a gente tem, por exemplo, o caso da carne na cesta básica, que para mim foi um surto coletivo gigantesco, porque a carne nunca foi isenta. A gente tem ICMS sobre a carne, sempre teve. A gente tem ali uma tributação sobre a carne de 10, 11%, mais ou menos, e agora ela está zerada. Eu não entendi porque que o pessoal ficou brigando no Congresso por causa disso. Ah, querem tributar a carne. Gente, mas já é tributada. Tá vendo como eu falo? Como é tão difícil você explicar para as pessoas onde a gente está indo, se elas não sabem onde a gente está? Pessoal, olha, eu tô em tal lugar, então a gente tem que ir para tal lugar. Ela não sabe onde ela está. E eu lembro que eu ficava vendo essa discussão da carne e falava, gente, mas isso é um surto coletivo, porque a gente paga ICMS. Então, assim, sempre é um surto coletivo, mas tudo bem. Aí pagou o pedágio daquilo ali. Aí vem a receita do pão, pão francês dentro da Lei Complementar 214. Minha Nossa Senhora, eu sou obrigada a ficar lendo isso. Ah, tem uma outra isenção maravilhosa, no caso da educação, que é para ensino de idioma de povos originários. Eu li aquilo e falei, mas para que isso? O que eu vou fazer com essa história? Então, assim, tem algumas coisas ali, mas é o que eu falei. Pelo menos a essência está mantida. O resto, é lógico que eles vão me dar. Ah, tem plano de saúde para pet também, que eu achei bem legal do plano de saúde para pet, porque eu acho que toda pessoa, assim, que tem baixa renda paga um plano de saúde para o caramelo, é um negócio que você vê muito comum nas comunidades, o caramelo com sua carteirinha do plano. Então, é uma coisa assim, é triste, entendeu? Passa uma coisa em outra, passa, mas não vai fazer diferença na história final, na alíquota. Então é melhor deixar e passar e ficar quieto, a gente vai se acertando pelo caminho. Mas são umas isenções, assim, a gente pode fazer um podcast só
para eu pegar a lei, que eu tô com a lei antiga, que eu sou old school, e eu não importo muito com o meio ambiente. Não fizer um corte disso, hein? Esse daqui é a Lei Complementar 214. Na verdade, essa aqui é o projeto, mas não ficou muito diferente disso. Então, e eu preciso imprimir, porque eu preciso pôr papel. E aí, é lógico que dentro disso aqui vai ter coisa que dá para você fazer um material, assim, de um stand-up infinito. Mas pelo menos a gente está no rumo certo. Eu fico me apegando a isso. Carol, considerações finais, antes da gente encerrar. Olha, eu sou uma pessoa muito cética com relação à tributação. Eu acho que isso já ficou claro que eu não tenho lado, eu não tenho. Eu sou muito cética com relação à tributação e eu apoio a reforma tributária incondicionalmente, porque do jeito que a gente tá é uma coisa completamente horrorosa e faz mal, não só para o contribuinte, faz mal para a economia, faz mal para o nosso crescimento, né, como país. Então, eu vou apoiar a reforma mesmo, apesar desses erros e tudo. E uma das coisas mais louváveis que eu acho na reforma foi a coragem de enfrentar e fazer o mais difícil de uma vez só, porque fazer uma mudança tão grande, a gente está falando da maior mudança da tributação do consumo no Brasil em 60 anos. Então é uma coragem, não deixa de ser uma coragem colocar uma coisa dessa. E eu vou continuar apoiando, porque para mim tributação é para reduzir desigualdade, é para ser simples, e eu acho que mesmo que a confusão me renda algum ganho financeiro, porque a confusão sempre me rende ganho financeiro, eu ainda acho que eu ainda tenho uma parte meio idealista que eu quero uma tributação melhor para as pessoas. Então, acho que no final das contas é isso que me faz apoiar a reforma. Eu vejo que isso vai, de fato, no, num futuro ser melhor para um país que a gente, como a gente está crescendo, entendeu? Eu penso no futuro econômico, penso no mercado que meu filho vai encontrar, e tudo isso. Então, eu quero que o Brasil cresça como o Brasil teve aquela mudança em 94, né, na questão do Plano Real, e eu quero que a gente tenha uma mudança equivalente na tributação. A gente precisa deixar esses fantasminhas para trás. Maravilha. Carol, muitíssimo obrigado. Geralmente, assim, a gente é um podcast mais acadêmico, eu geralmente peço sugestão de leitura, se você quiser fazer, mas assim, né, para falar de reforma tributária, aí você pedir pro pessoal ler, eu acho que Não, eu já estou pedindo eu acho que é demais, uma né? maldade muito grande você pedir É pro uma pessoal mal. ler este calhamaço de isenções aí, eu acho que, as raivas tem que ter limite para as raivas do Tem que dia. ter limite, tem que ter limite. É só me seguir nas redes sociais que eu tento traduzir isso daqui. Arroba É, Duquesa de Tax. exatamente. Todas as redes você vai me Vou deixar encontrar. linkado aqui na descrição do episódio, via de dúvida. Todas as redes você vai me encontrar. E eu, pelo menos, tento traduzir o que é esse calhamaço aqui para uma linguagem mais acessível para as pessoas. Carol, é isso. Muitíssimo obrigado. Fico muito feliz se você ter tido esse tempo para conversar com a gente aqui. E eu não vou mentir, eu esperava que ia ter um pouquinho mais de boa notícia, mas eu vou tentar me apegar à ideia de que eu acho que só esse ponto do educativo, da gente saber quanto a gente vai pagar, eu acho que a gente não consegue mensurar direito o quão isso tem o potencial de ajudar o país no longo prazo. Exatamente. E a simplificação, porque a gente não pode mais ser o país da confusão tributária, Davi. A gente não pode mais, não cabe mais. E essa confusão tributária está cobrando a conta da gente cada vez mais alta, e é por isso que a gente tem falado cada vez mais em tributário. Então a gente precisa mudar as coisas se a gente quiser crescer de alguma forma. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.